Você já assistiu a 4ª temporada de Stranger Things? Pouco antes de sair a última temporada, eu maratonei tudo de novo a série e fui anotando cada detalhe. E meu amigo, na 4ª temporada tem detalhe pra dar e vender. É referência a Freddy Krueger, easter egg de fundo de Michael Myers, aparição especial na série e os episódios tudo com mais de 1 hora de duração cada. Simplesmente uma das melhores temporadas. Eu assisti tudinho novamente e anotei cada detalhe e referência na 4ª temporada de Stranger Things. Então, bora pro vídeo. Aproveita e já se inscreve aí, tá? E um like também. Primeira coisa a se notar no início da temporada é que no laboratório onde o Dr. Brenner fazia os experimentos com a criançada, dá um BO gigante, com o que parece ter sido um ataque e mostra que a Eleven tá cheia de sangue saindo pelos olhos dela. E o Dr. Brenner pergunta o que teria acontecido ali, né? O que ela teria feito. Inicialmente a gente até acha que ele estaria se referindo ao ataque a todas as crianças que estavam presas ali no laboratório. Porém mais tarde a gente descobre que o Dr. Brenner ficou puto mesmo, porque a Eleven teria tirado a parada de dentro do Henry, que acabou ocasionando tudo isso, inclusive com a Eleven mandando o Henry pro mundo invertido, e assim lá, né, ele se tornaria o Vecna. Dá até pra ver aqui em cima aqui a rachadura onde o Henry entrou, ou seja, o Brenner não estava preocupado com as vítimas que estavam jogadas ali na sala, ele estava preocupado porque perdeu o Henry. E aqui na sala onde tinha alguns experimentos com as crianças, dá pra ver que tem um arco-íris na parede, porém está com as cores invertidas, de ponta cabeça, ou seja, já estava prenunciando o mundo invertido ali. O Argyle, que pra mim foi um dos personagens que eu curti nessa nova temporada, ele veio para ser um alívio cômico. O nome dele foi inspirado no personagem que dirigiu a limusine pro John McClane em Duro de Matar, outro personagem que funcionou como um alívio cômico no filme. E a aparência dele provavelmente foi inspirada no Slater do filme Jovens Loucos e Rebeldes, lá de 1993. O trabalho de escola que o Will tá levando é sobre Alan Turing. No caso, seria o projeto do herói dele. Caso você não saiba, Alan Turing foi um matemático britânico considerado como o pai da computação. Ele ajudou os britânicos na Segunda Guerra Mundial, decifrando códigos do exército do cara do bigodinho lá da Alemanha. Anos depois ele teria se assumido sendo gay, onde foi perseguido pelo próprio governo britânico. Nessa temporada ficou bem famosa a forma como Will lida com os sentimentos dele, parecendo até que ele estava apaixonado pelo Mike. Mais tarde ele acaba meio que se abrindo pro Mike, mas fala como se fosse o que a Eleven sentisse por ele. Porém até o Jonathan no carro percebe que não era da Eleven, né, que estava falando, era dele mesmo. Por mais que não tenha sido confirmado dentro da série ainda, nem nada do tipo, que o Will seja gay, o próprio ator do Will já confirmou que o Will é gay sim e era apaixonado no Mike. Ou seja, se você assistiu a 4ª temporada e ficou com essa desconfiança, o ator do Will, o Noah, confirmou que é sim. Importante eu ressaltar que quem falou isso aí foi o Noah, e eu tô gravando esse vídeo antes de lançar a 5ª temporada, então é isso. Essa menina aqui é provavelmente uma homenagem ao personagem da Winona em Beetlejuice, a Lydia. A Suzy consegue entrar no sistema da escola do Dustin e troca a nota dele. Essa cena é uma homenagem ao filme War Games, quando o Matthew faz algo parecido no filme de 1983. Quando a Robin e o Steve estão no carro indo para a escola e discutem sobre relacionamentos, a Robin fala que gosta da Vicky, mas que tem medo de chegar nela, porque ela pode simplesmente não gostar de meninas igual a Robin. Então o Steve fala que a Vicky devolveu a fita de picardias estudantis pausada no minuto 53 e 5 segundos. É exatamente na cena onde a Linda, personagem da Phoebe Cates, tira os peitos para fora no filme. Lucas agora é um jogador de basquete na escola dele. O ator do Lucas, o Caleb, escolheu usar a camisa 8 em homenagem ao Kobe Bryant, uma lenda do basquete mundial e ídolo no Lakers. A primeira vítima do Vecna se chama Chrissy, mais uma cena ao filme Tubarão, já que a primeira vítima do Tubarão se chama Chrissy também. Aqui na cabine telefônica tem mais uma referência ao filme ET o Extraterrestre. Tá escrito ET Phone Home, ou ET Telefone de Casa. E aqui tá escrito Give me head until I'm dead, que é a frase escrita na camisa do Booger no filme A Vingança
Vingança dos Nerds, de 1984. O nome da Erika no D&D, ser Lady Applejack, é retirado da série My Little Pony, de 1986. Na terceira temporada, o Dustin até fala que ela seria nerd por gostar dessa série animada. O nome Hellfire é retirado de X-Men, seria o Clube do Inferno. Magneto, por exemplo, fez parte desse seleto grupo de mutantes ricos e super influentes. O nome Vecna, assim como Demogorgon e Devorador de Mentes, vem do jogo D&D. Enquanto o grupo Hellfire tá jogando, o vilão é justamente o Vecna. Quando todo mundo da mesa achava que o Vecna teria morrido, ele surge novamente vivo. Assim como acontece com o próprio Vecna da série. A Eleven, quando pequena, até achava que tinha matado ele, mas ele volta para fazer vítimas anos depois em Hawkins. E mais tarde, no último episódio, quando a gente acha que o pessoal matou o Vecna, obviamente ele não morreu, já que ele some no final da temporada e reaparece na quinta. Outra coisa que o Mike cita é que o Cass teria matado o Vecna, e o Vecna aqui aparece sem um braço. Cass, na história do D&D, seria um vampiro tenente do Vecna que trai ele e acaba matando o próprio Vecna. Tem uma teoria na quinta temporada que o Cass seria o próprio Ed voltando. Ele voltaria à vida, ele sobreviveu, de alguma forma lá no mundo invertido e virou um vampiro, já que ele foi mordido por morcegos. E nas histórias de vampiros, geralmente tem dessas. O que eu acho que pode acontecer é ele voltar na quinta temporada, lutar com o Vecna, talvez cortar um braço dele, mas ainda não conseguir matar. E aí alguém, finalizaria ele. Mas sei lá, é apenas uma teoria. O Dustin falando "nunca me diga as chances" é uma homenagem a uma fala do Han Solo em Star Wars, O Império Contra-Ataca. O Lucas, antes de acertar a cesta que daria o título pro time dele, a câmera foca nos tênis dele, verde e branco. Larry Bird Converse Weapon Low Tops. Seria uma homenagem ao jogador Larry Bird, já que ele é de Indiana, lugar onde Hawkins supostamente seria, Larry Bird foi outra lenda do basquete mundial e jogava no Celtics da NBA. Eu acho muito massa essa cena que o Lucas, enquanto ele acerta a cesta e dá o título pro time dele, a Erika acerta um 20 natural lá no RPG, no D&D, nos dados, e consegue matar o Vecna. Como se o 20 da Erika tivesse dado poder pro Lucas fazer a cesta dele. O som que faz o sino do relógio do Vecna, do pêndulo, é bem parecido com o som que toca quando chega o Pinhead em Hellraiser. Acabar com seu sofrimento de uma vez. Que aliás foi uma grande influência dos irmãos Duffer na série, principalmente aqui, para fazer o Vecna. A Chrissy começa a olhar para fora e o cenário vira igualzinho ao filme A Hora do Pesadelo, o filme do Freddy Krueger. Geralmente, antes de realmente fazer as suas vítimas, Freddy Krueger também dá uma leve brincada com elas, igual o Vecna faz aqui, mostrando coisas que a vítima teria medo ou algum tipo de trauma. Até a aparência do Vecna, meio queimado, lembra o Freddy Krueger. Quem faz bastante isso também é o Pennywise de It, a Coisa, até porque o palhaço se alimenta do medo da criançada. Aqui no caso o Vecna, ele se alimenta ali do trauma das pessoas. A Chrissy entra em transe e chega nessa sala de jantar aqui com um banquete de comidas podres e cheio de bicho. É referência ao terceiro filme de A Hora do Pesadelo, quando a Kristen desce para a sala de jantar e se depara com um banquete podre na mesa também. A forma como a Chrissy perde a vida dela sendo jogada no teto lembra a morte da Tina no primeiro filme de A Hora do Pesadelo. E também a forma como ela fica com a boca torta e tal lembra como as vítimas da Samara em O Chamado fica depois de serem atacadas. Na locadora onde o Steve e a Robin trabalham tem uma porrada de filmes. Porém eu vou mostrar os que estão mais destacados, como pôsteres na parede e tal. Um Tira da Pesada aqui, O Homem do Sapato Vermelho aqui, O Último Dragão de 1985, Férias Frustradas na Europa 2, Indiana Jones, Os Caçadores da Arca Perdida, Gremlins e Freddy Krueger, A Hora do Pesadelo. Enquanto isso, a galera do basquete que ganharam um título tá comemorando o título bebendo a rodo dentro do Benny's Burger, o mesmo lugar onde o careca Benny acolhe a Eleven e por isso ele acaba perdendo a vida nas primeiras horas da primeira temporada. E como o Lucas bebeu que nem um maluco, agora tá de ressaca, o Jason fala que na primeira ressaca ele acha que vai desintegrar, mas que sobreviveria. Em inglês ele fala que se sentiria se cortando
cortando no meio. No último episódio, o fim do Jason é triste. O bichão é literalmente cortado no meio, sendo desintegrado. Mostra uma cena da Max assistindo o Curto Circuito de 1985, programa com a Courtney Cox. A personagem dela nessa série tinha poderes de telecinese, igual ao Vectra e Eleven aí. O lugar onde a Joyce e os meninos moram agora fica na Lonzo Way. A casa do Elliot no filme E.T. o Extraterrestre fica na Lonzo Street. Mais uma referência ao filme do ETzinho. Mike chega na Califórnia para visitar a Eleven e dá pra ver que o Will tá meio bolado, triste, pra baixo. Geral na internet apontou que é porque os amigos, família e tal, geral esqueceu o aniversário dele, porque coincidentemente é o dia do aniversário dele. Porém, os próprios irmãos Duffer confirmaram que até eles esqueceram o aniversário do Will. O próprio Will esqueceu o aniversário dele. Então não, o Will não tá triste porque esqueceram o aniversário dele. Pode ficar de boa. Só os criadores da série esqueceram. Eles até falou que mudariam as datas, né, nas próximas temporadas para não ter mais essa confusão. O jeito que a Eleven sofre bullying na pista de patins com os moleques jogando aí um milkshake nela até, é inspiração total em Carrie a Estranha. Quando o grupo do Steve estão procurando o Ed, eles vão ver o endereço de pessoas que teriam conexão com ele e já alugaram filmes na locadora. Eles procuram por um tal de Riconha. E na lista de Ricks que aparecem aqui tem um tal de Rick Sanchez. Esse é o nome do Rick de Rick and Morty. Sim, é uma homenagem à sériezinha animada. A aparência do Vecna, 90% deles são efeitos práticos. Eles só usam um pouco de CGI no ator. Ele passa muito tempo sendo maquiado e usando um macacão com roupa de Vecna. Como eu disse antes, Hellraiser teve uma grande influência em Stranger Things, principalmente nessa quarta temporada com o Vecna, já que o Pinhead era na real um humano que virou uma criatura demoníaca mutilada de outra dimensão, igual acontece com Henry quando ele vira o Vecna. Enquanto a Joyce e o Murray estão a caminho pro Alasca, a comissária de bordo pede para Joyce apertar os cintos. A Joyce fala que se o avião caísse, os cintos não faria nenhuma diferença, não salvariam eles. Porém, depois que o Yuri sequestra os dois e estão levando eles presos de avião até a União Soviética, o Murray nocauteia o Yuri e o avião deles acaba caindo. Se por acaso eles não estivessem usando o cinto de segurança quando o avião caiu, provavelmente eles teriam perdido vossas vidas. Como vem acontecendo mais e mais vítimas, eles tiram a conclusão de que são pessoas ligadas a algum trauma, e todas essas vítimas teriam falado com a senhorita Kelly, psicóloga da escola. Quando a Max chega na casa da Kelly, uma das primeiras coisas que a câmera mostra é justamente esse relógio aí. Por acaso eu sempre desconfiei dessa professora aí, né, dessa psicóloga ter alguma ligação com o Vecna. Se o Vecna não estaria ali usando ela ou algo do tipo, mas sei lá, né, a gente vai descobrir na quinta temporada. Enquanto a Max procura pelos arquivos da senhorita Kelly, né, na escola, aparece um nome: John Bonacorsi e Ray Brown. Ambos fazem parte da produção de Stranger Things e estão trampando na série desde a segunda temporada. Nancy e Robin vão até o hospital psiquiátrico de Pinehurst, é o mesmo lugar onde o Lucas disse que Eleven teria fugido lá na primeira temporada. Esse eu não sei se foi proposital, mas a forma como o diretor de Pinehurst se veste lembra bastante o Dr. John Cawley no filme A Ilha do Medo. Joyce e Murray encontram o Yuri e fazem o pagamento para ele. Enquanto ele vai contar o dinheiro, ele fala que ama o cheiro de dinheiro pela manhã. Eu adoro o cheirinho de dinheiro de manhã. É uma homenagem à frase de Robert Duvall em Apocalipse Now de 1979, quando ele diz que ama o cheiro de napalm pela manhã. A Max está deixando umas cartas para as pessoas próximas dela, caso o Vecna realmente pegue ela, e quando ela vai ver a mãe dela, ela tá estendendo roupa na parte de fora da casa, coisa que a gente vê que era o Vecna mexendo com a cabeça da Max o tempo todo. Cena muito parecida com coisas que o Pennywise fazia, igual quando ele se passa pela Beverly quando assusta o Ben em It a Coisa. Pennywise, como eu disse, se alimenta do medo das crianças. Já o Vecna consome as vítimas pela culpa delas e pelos traumas que elas têm. A Nancy pergunta pro diretor se os pacientes soltos ali na grama não poderiam simplesmente fugir dali. Ele diz que sim, mas elas preferem ficar ali porque elas gostam. Mais tarde, quando a Robin e Nancy vão fugir dos guardas do hospital, aí elas fogem exatamente por essa grama.
A Robin e a Nancy caminhando no corredor com os prisioneiros aí, né, indo até o Victor Creel, é uma homenagem ao filme Silêncio dos Inocentes. A forma como a parede com pedras, a cela do Victor Creel ser a última, igual a do Hannibal Lecter. Quando elas chegam em Penhurst, tá tocando uma música e um toca-disco de Johann Sebastian Bach. No filme O Silêncio dos Inocentes, quando Hannibal Lecter mata os dois policiais, tá tocando uma música do mesmo autor. Quando elas chegam até a cela do Victor Creel, dá pra ver ele raspando as unhas na mesa, igualmente o Freddy Krueger fazia com as unhas de lâmina dele, raspava por tudo que era lugar. E também não satisfeitos, trouxeram o Robert Englund pro papel do Victor Creel. Ele que nada mais nada menos que deu vida ao famoso vilão Freddy Krueger. Eu achei isso sensacional. Outra coisa que eu achei muito massa foi a música que o Argyle escuta na van dele. É a mesma música que toca na van do Scooby-Doo e Salsicha no primeiro filme do Scooby-Doo. Lembrando que tanto Salsicha quanto o Argyle curte fumar plantas. Enquanto o Victor Creel conta como era a família dele, dá pra ver que tanto a filha dele, a mulher dele e ele estão com uma roupa todas combinando ali, né, de tom azul, cores vibrantes e vivas. Já o Henry no cantinho ali tá com uma cor mais apagada, amarronzada, destacando que o bichinho já era mesmo diferente. Esse brinquedo aqui que a filha do Victor Creel tá usando é inspirada em um outro brinquedo que aparece no filme O Novo Pesadelo, o Retorno de Freddy Krueger de 1994. A música que deu uma salvada na vida do Victor Creel se chama Dream, A Little Dream of Me. O que é engraçado, já que o Robert Englund, que foi o Freddy Krueger, e interpreta aqui o Victor, e é o que salva as pessoas aqui, né, do sonho do Vecna, é justamente a música. Enquanto o Vecna tenta pegar a Max e ela tenta fugir dele, aparece uma lápide com esse nome aqui. Inicialmente, quando eu vi pela primeira vez, eu achei que fosse Myers, pra homenagear o filme, né, de Halloween. Mas se você pausar e dar um zoom ali, parece que começa com a letra A. Então sei lá, mas eu tenho quase certeza que é uma homenagem ao filme Halloween, ao Michael Myers. O nome do projeto aí, né, da Eleven se chama Nina, e tem referência nisso. Primeiro, uma ópera que se chama Nina, ou La Pazza per Amore, que fala sobre uma mulher que entra em colapso psicológico após um trauma amoroso, reprime as memórias do que aconteceu e fica presa nesse estado mental. No caso da Eleven, ela é colocada aí para reviver as memórias que ela havia perdido para recuperar os poderes dela. Também pode ser uma referência a Nina Kuladina, espero ter pronunciado certo. Ela foi uma sensitiva soviética que ficou famosa em vídeos de psicocinese na época da Guerra Fria. O número que o cara dá para os moleques ligarem para Nina, você também consegue ligar, e você vai ouvir basicamente a mesma coisa que eles ouvem na série. Assim que o Will menciona o filme War Games, uma sugestão da trilha sonora desse filme começa a tocar na série. Essa irmã aqui da Suzy, que fica com o Argyle, lembra e muito a Allison, que aparece em Clube dos 5. Aliás, é uma homenagem a ela, né? A Nancy caindo no sono do Vecna lembra e muito quando o Chris cai em transe pela mãe da Rose no filme Corra. Esse lugar onde Eleven retira a paradinha que estaria no Henry lembra muito onde geralmente o Freddy Krueger levava suas vítimas, no sonho, né? Enquanto a Nancy tá no sono profundo do Vecna, o pessoal procura músicas para tentar salvar ela, músicas da Madonna, Bowie, Beatles. Então o Ed mostra uma fita de Iron Maiden com um mascote que coincidentemente se chama Ed também. Joyce e Hopper estão juntos novamente e acabam se deparando com essa cena aqui, com os Demogorgons, uma referência ao filme Alien, a Ressurreição. Detalhe que a Winona tem um papel nesse filme também. Eleven levantando a Nina faz referência novamente ao Luke levitando a nave quando tá com Yoda no treinamento dele. Essa máscara que o Ed usa da Max é a mesma que ela usa pra assustar os moleques lá na segunda temporada quando é Halloween. Lucas e Erika amarrando as facas de caçar dessa forma é homenagem à mesma arma que o Arnold Schwarzenegger faz no filme Predador de 1987. O exército chegando, né, onde que tá o projeto Nina para pegar a Eleven, enquanto os soldados do Brennan esperam e ficam dessa forma, começa um tiroteio maluco, é uma homenagem a Star Wars, Uma Nova Esperança. Inclusive eu achei muito massa essa cena. Quando voltam para a prisão, Murray diz que está com um mau pressentimento sobre isso. Mesma fala icônica de Han Solo. Hopper usa uma réplica de espada de Conan o Bárbaro para lutar com o Demogorgon. E detalhe que até tem um pôster de Conan no quarto do Mike. Ed tocando Master of Puppets do Metallica é simplesmente a minha cena favorita da série até hoje. E a música não foi à toa, né? Já que o Vecna controla todas as criaturas e na terceira temporada até controlou pessoas como se fossem fantoches.
e o Ed toca a música justamente para atrair os morcegos para ele. Essa cena aqui é simplesmente cinema. Depois de ser queimado e tomar tiro de 12, o Vecna cai da casa dele pela janela e some, igual acontece com Michael Myers em Halloween. Quando ele cai da janela da casa dele e some também. E a gente sabe que, né, ele não tá morto. E essas partículas aí lembram bastante Chernobyl. O pessoal respirava partículas bonitas que estavam no ar, sem saber que aquilo ali era radiação, na época que aconteceu lá o incidente. Bom, esse foi o vídeo. Caso tenha alguma referência ou detalhe que eu deixei passar, deixa nos comentários. Se inscreve no canal, deixa um like e um beijo.